Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula número 29. Ainda estamos na revisão do conteúdo da apostila 2. Na página 37, vamos falar sobre os órgãos de reprodução vegetativos e reprodutivos das plantas, tá? Então, como o próprio tema da apostila já traz, os órgãos das plantas estão divididos em dois grandes grupos: os vegetativos e os reprodutivos. O vegetativo está relacionado às funções vitais: respirar, captar alimento ou sais minerais, realizar a fotossíntese, suar, produzir frutos, produzir flores. E os órgãos de reprodução, os reprodutivos, estão ligados com a reprodução, tá? Então, os órgãos vegetativos, eles estão divididos em três grandes grupos: raízes, caules e folhas. As funções estão envolvidas com absorção, a distribuição, produção e sustentação, tá? Então, as raízes, elas têm duas funções bem claras: absorção e fixação. Elas fazem absorção da água e dos nutrientes do solo através da área de absorção da raiz, e elas também fixam a planta no solo ou no substrato, numa pedra, né, em cima de outro vegetal. Nos casos dos vegetais inferiores, dos vegetais pequenininhos ou de alguma coisa que não seja classificado como vegetais superiores, a gente usa a terminação oide, porque em latim oide significa semelhante. Então, rizoide vem de raiz parecida. Daí cauloide e filoide, tá? Que é a nomenclatura das briófitas. Depois, já nas pteridófitas, que já começam a ter vasos condutores, porque a gente viu que as briófitas é de célula a célula, porque elas são tão pequenininhas que elas não têm vaso de condução. Já das pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, sem frutos e com flores, sem flores e com frutos, as raízes, elas pegam a água e os sais minerais e transformam num produto chamado seiva bruta. Esta seiva bruta é conduzida pelo caule para as folhas. Então, o que acontece é assim: as raízes captam, absorvem os sais minerais e a água, levam pelo caule esta seiva bruta até as folhas, aonde realiza um procedimento fotoquímico, por isso que é chamado de fotossíntese. E foto porque é só na presença do sol, não é do sol de rachar, é da luz do dia, tá? Ela tem a sensibilidade de saber o dia e a noite. Nas folhas, com este processo aqui, essa reação química, essa seiva bruta se transforma em seiva elaborada. Esta seiva elaborada vai nutrir a planta, fazer a planta crescer, e o que sobrar de seiva elaborada, a planta vai armazenar na forma docinha de açúcar que ela vai produzir, tá? Isso aqui é só um exemplo, né, gente? Simplificado. Bom, as raízes, elas desenvolveram adaptações durante a evolução de milhões de anos. Então, dependendo da planta, do tamanho, da função que exige, a raiz é modificada. Então, aqui, essas raízes em forma de tábuas são chamadas de raízes tabulares. Por exemplo, uma figueira pode deixar a figueira crescer, se deixar a figueira envelhecer no pé, ela pode chegar a desenvolver essas raízes aqui. Outro tipo de raiz é aquela que a gente vê no milho, que é essa raiz que faz essa voltinha aqui, ó, chamada de raiz tipo escora.
além dela ajudar a planta a respirar, porque ela cria uns pedacinhos para fora da terra, assim, para ela ajudar a respirar, porque o mangue é lama, né? É lodo com muita matéria orgânica em decomposição. Ela ajuda a fazer a fixação. Nesses lugares que ela expõe para fora da terra, ela faz orifícios para fazer a melhor absorção do oxigênio. Também existem algumas raízes, isso aqui a gente pode observar bem nas hidropônicas, né? O cultivo hidropônico. O cultivo hidropônico significa que você vai cultivar em água, né? Então as raízes que se desenvolvem, elas são diferentes, elas são raízes mais ramificadas, mais peludas, que ampliam a área de absorção de nutriente e facilita. A planta fica leve, não afunda, absorve mais nutrientes do que o normal, né? Afinal de contas é só água. Bom, os caules, já mostrei lá no desenho da professora, eles têm a função de suporte e condução, mas podem fazer fotossíntese e podem guardar reservas de seiva elaborada, tá? Eles podem se tornar fonte de nutrição. Então, olha só, aqui a gente tem a salsinha, mas poderia ser também uma cebolinha, né? Porque o que está mostrando aqui é que os caules, quando são verdes, eles também fazem fotossíntese, que é a diferença desse caule aqui que produz a casca, né? Para proteção. As adaptações dos caules. Então, a gente tem alguns tipos de caules também. Existem caules modificados que fazem a reserva de nutrição, como a cenoura, como a beterraba, como a batata, como a cebola, tá? Esse tipo de de caule, tipo batata, tipo beterraba, a gente chama de tubérculos. Também existem os caules, que é esse pedúnculo compridão aqui, ó, os caules aquáticos, que eles, nesse caso aqui, se a raiz for fixa ao solo, é o caule que ajuda, amplia a área para chegar lá em cima para fazer a fotossíntese, né? Então, ele propicia a competição pela luz. No tipo cana, no tipo bambu, a gente tem o caule do estilo colmo, que é como se fosse esse caule oco, né? Que tem aquele fofinho dentro e em volta, quando você corta o bambu, você consegue perceber os vasos de condução. Folhas, existe 1 milhão de folhas. Eu ia fazer uma prova bem legal com vocês sobre os tipos diferentes de folhas. Folha espadada, folha espalmada, folha... Nossa, tem um monte, lanceolada, tem um monte. Mas, vamos ver o que a apostila traz. O formato básico das folhas, em geral, é assim. Que a folha, quando ela é estudada, ela é dividida em partes. Então, a gente tem esta lâmina verde. Nesta lâmina verde, existem nervuras. Estas nervuras são o final do caule, como se fossem as nossas veias e artérias que vão em direção ao coração, né? Esta parte laminada aqui chama limbo. O pauzinho lá do topo da folha até mudar de cor chama pecíolo. E aquela parte gordinha que segura no galho chama bainha, tá? Então, é a folha que é responsável por 3 funções das plantas: a respiração, a transpiração e a fotossíntese, tá? Fotossíntese é o processo químico para transformar seiva bruta em seiva elaborada. Transpiração é o fato de, no final da respiração, liberar água.
E respiração é o fato de se manter vivo, porque ela também tem mitocôndrias e cloroplastos dentro das células dela que utilizam o oxigênio, tá? Nas folhas, na base das folhas, geralmente na parte de baixo da folha, existem poros microscópicos chamados estômatos. Esses estômatos, esses branquinhos aqui, é um pouco de sal, porque como todo mundo sabe, o suor e a lágrima são salgados. Então, das plantas também, tá? Ela elimina um pouco de sal. Da onde eu tenho sal? Dos sais minerais que ela retira do solo. Então, nessa imagem aí, a gente consegue ver o estômato que faz tudo, tá? Respira, transpira e fotossintetiza. As adaptações das folhas. Então, a gente tem algumas folhas modificadas, assim aumenta a superfície e a competição por luz. E aqui no caso dos espinhos, elas são uma forma de defesa, né? E de proteção do caule, porque o caule é a parte mais importante para este cactus aqui. Então eu coloquei aqui no final da página uma observação que aquele espinho que tem na rosa, não na rosa merendeira, na flor rosa, que é destacável, aquilo não é espinho, aquilo é acúleo. O espinho é aquele do limoeiro, que ele vem junto no tronco da árvore, no caule, você não consegue destacar, tá? Então, pegadinha da prova, diferença de acúleo para espinho. E vou pegar, porque eu já tô vendo que vocês não estão assistindo aula, então agora tudo que eu puser nas aulas eu vou colocar em prova. Bom, as brácteas são folhas modificadas, são coloridas e tem a função de atração, porque esta flor aqui, ó, não tem pétala neste caso aqui, né? Que é aquela flor do Natal, aquela flor que fica na guirlanda, tá? Existem flores que são carnívoras, vegetais que são carnívoros, e esses vegetais, eles usam uma substância que se chama, além de fazerem a fotossíntese, porque são verdes, eles ainda adquirem proteínas, eles produzem néctar. Aí a formiguinha, a abelhinha, a joaninha vem toda curiosa aqui ver. E essa aqui é que escorrega para dentro, mas tem uma outra que é aquela de desenho animado, né? Todo mundo conhece. Aquela planta carnívora assim. Tem no Scooby-Doo, eu acho. Essa aqui passa, que não é dente, né? São pelos assim, espinhos, né? Que é a sensibilidade dela. Quando a mosquinha bate num sensor desse aqui, ela já se liga que tem um bichinho aqui para ela engolir. Ai, desenhar mosca balançando a mesa não é muito fácil. E daí essa mosquinha, ela já faz o sinal com as patinhas e ela já começa a produzir néctar e ela vem, escorrega ela para dentro e não consegue voltar porque é liso. Ela fica toda emaranhada num muco gosmento que já é o suco digestório, já começa a digestão ali. Bom, essa atividade aqui, tudo em nome da ciência, né? Ela é triste, porque você faz a planta passar mal. Só que em nome da ciência, só para observar, não é para você judiar da planta, é para você fazer um pouquinho, observar o fenômeno e tirar, desmontar. Não precisa fazer tudo isso aqui para você observar a planta transpirar. Se você fizer um estilo Bela e a Fera, pega um prato que encaixe um copo ou uma garrafa PET, dependendo da altura do teu vaso, encaixe perfeitamente aqui no prato. Você bota o teu vasinho amanhã, cedinho, para a planta não passar muito mal,
bota tipo das 8 às 9 no sol, e daí o vidro vai ficar cheio de água. Da onde é essa água? Da evapotranspiração, tá? Lembrando que fotossíntese só na presença da luz solar. A evapotranspiração é o suor, quando tá quente e quando faz fotossíntese. E a respiração, a planta respira 24 horas como nós, tá? Então, quem quiser fazer essa prática aqui, faz no pratinho para a planta sofrer menos. Realizem essas atividades aqui da página 42 e conversaremos na próxima aula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.